que aconteceria na nossa residência, no local de trabalho, com esse material sintético e com um material mais natural. Então, uma vela, 1 minuto e 40. Apesar de a chama ter aparecido aqui primeiro, olha como que ela se desenvolveu nesse ambiente. Nesse ponto aqui, com 2 minutos, nós conseguiríamos entrar nesse ambiente e fazer um combate. Só que já está começando a tomar por fumaça. Essa fumaça ela também é combustível e ela é tóxica. E esse calor aqui, nesse momento, para uma pessoa comum, já não seria possível entrar nesse ambiente. Nós teríamos que estar equipado para entrar dentro desse simulador. Não chegamos ainda naqueles 5 minutos que alguém poderia atuar e apagar o incêndio e acionar o corpo de bombeiros para ele chegar entre 5 e 15 minutos. A sala já está completamente tomada. Aqui o bombeiro só ia entrar se fosse equipado. Qualquer um poderia apagar isso daqui, com extintor ou com hidrante de parede, com a mangueira. Três minutos e 40, tomado pelas chamas e acabou por completo o ambiente. Professor, os chineses têm contribuído muito para a indústria do incêndio, né? Com certeza. Era esse sintético. Dependendo do local aqui, a gente já conseguiria fazer o combate com a equipe ou com as pessoas que estão nesse ambiente. Nós fizemos um levantamento do nosso tempo-resposta. O nosso tempo-resposta estava estimado em 5 minutos dentro do Distrito Federal. A cidade está crescendo e esse tempo subiu para 8. E com a estatística que eu mostrei de 2013, ele já está em 15. Então, é fundamental a participação de quem está na edificação para prevenir situações como essa. Meia hora depois, o outro vai estar tomado por completo. Essa é a mesma pesquisa que nós fazemos lá dentro do nosso centro de treinamento operacional. Nós temos um simulador de incêndio, nada mais é do que um container marítimo. Lá dentro são colocados uma carga incêndio, que hoje nós usamos a madeira. Ela está dimensionada para aquele ambiente. São 7 folhas de madeiras para realizar um combate. São usados 50 litros de água e nós levamos em torno de 20 minutos para debelar esse incêndio dentro desse simulador. 20 minutos por quê? Porque é para que a gente possa treinar a equipe e utilizar as técnicas de combate de forma adequada. Né? Teve uma explosão, né? Aí teve uma fumaça, aí trabalhou quase todo o prédio. Pois é, o que eu fiquei sabendo da equipe aqui é que já tem um projeto para a construção da escada de emergência e esse tipo de treinamento está sendo realizado com a orientação do público que está da edificação.
Mas aí vamos ser mais práticos. Não tem a escada de emergência ainda e nós não tínhamos o treinamento. O que poderia ser feito? Na hora que vai ser feita uma manutenção, seja ela o que for, que seja acionada a equipe que trabalha na brigada da edificação. Então, você vai fazer uma solda, você vai trabalhar com obra, você vai fazer uma manutenção no sistema elétrico, vai instalar um ar-condicionado, não sei, vai instalar piso e vai usar cola, tinta. Então, você ter essa brigada deslocada para aquele ambiente onde está sendo realizado esse trabalho. Esse é um ponto. Se isso não for suficiente, porque o risco é muito grande, que seja feito contato com a equipe do Corpo de Bombeiros da unidade mais próxima, aqui no caso, no final da esplanada, o quartel do 1º GBM, que ele poderia vir com uma viatura e ficar próximo da edificação, fazendo a prevenção e acompanhando o serviço da equipe que estava fazendo aquela manutenção. Lá nós temos como fazer o combate com espuma, né? E a espuma tem diversas características, poderia ser preparado para ter uma espuma seca, que aí você não teria problema de jogar essa espuma no material energizado, né? E talvez esse problema fosse menor do que o que ocorreu. Então, se aconteceu a primeira vez e não teve esses procedimentos, que na segunda fosse adotada essas medidas de deslocar a equipe que trabalha na edificação, ela identificando que aquilo não é suficiente, que o risco é muito maior, seja acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros e essa equipe seja deslocada para acompanhar o serviço. Fora isso, nós estamos conversando com a SEB para identificar todas as subestações e realizar treinamento com a nossa equipe para fazer o combate de forma adequada nessa subestação. Saber como que ela é construída, por que ela está dentro da edificação, que material é aquele que está sendo queimado e quanto nós precisamos de tempo para resolver aquele problema, se nós podemos desligar essa energia ou não, se esse combate tem que ser feito com a subestação funcionando. Então, são essas medidas que nós temos que adotar nesses casos, né? Então, precisando fazer esse tipo de atividade, seja acionado uma equipe do Corpo de Bombeiros. Essa é a recomendação. Respondeu? E nós temos uma aqui bem pertinho, do lado. O comandante lá é o Major Gleison. Como ela é tão perto, por que ela demorou tanto para chegar? Ela chegou 25 minutos depois. Porque depende do acionamento. Começa, então, se a gente liga, a gente chama, mesmo assim, A primeira coisa é acionar a equipe do Corpo de Bombeiros. O que nós estamos detectando é que o que primeiro tem acontecido é as pessoas tentarem resolver o problema. Não que ela não tenha que resolver o problema de imediato, mas alguém está resolvendo aquele problema, aquele combate ao princípio de incêndio, e tem uma outra pessoa acionando a equipe do Corpo de Bombeiros. Entendeu? E em muitas edificações ocorre isso. A pessoa tenta resolver, porque o princípio de incêndio é uma coisa pequena e ela não consegue. E quando ela aciona o Corpo de Bombeiros, o incêndio já está maior. E muitas das vezes nós não temos aquela equipe naquele local. Entendeu? Por exemplo, você pode ter acionado uma equipe naquele momento do quartel que está aqui do lado, mas aquela equipe estava numa outra ocorrência. Eu tive que trazer uma do Lago Sul, ou da Asa Norte, ou da Asa Sul, que aí está vendo como é que ela vai ficando cada vez mais distante? E aí, com esse trânsito que nós temos hoje em Brasília, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, o ideal é que essa prevenção seja feita antes, não depois que acontece o incidente. Então, entre 5 e 15 minutos é o tempo que você vai ter que aguardar para a chegada de uma equipe. Por isso, melhor que seja feito isso antes. E esses 5 minutinhos que você também inclui também, se a ocorrência de cortes, acontece. A equipe é acionada. A equipe é acionada através de uma central. Então, nós temos a central da Secretaria de Segurança Pública, que recebe todas as chamadas da Polícia Civil, SAMU, Corpo de Bombeiros, e ela distribui para as unidades que vão atender essa ocorrência, né? Como que nós vamos identificar esse trote? Quando é uma ocorrência de incêndio ou de acidente, nós temos várias chamadas com as mesmas características, com as pessoas passando informação daquilo que está acontecendo. O trote não. O trote é uma coisa pontual.
Então, está acontecendo um incêndio no Ministério das Comunicações, no 4º andar. E só essa pessoa ligou, mais ninguém. Eu tenho 750 pessoas dentro desse edifício, só uma, viu? Eu tenho um trânsito e um fluxo de carro gigante na esplanada e ninguém viu. Então, é uma característica. Se nós temos mais de uma chamada e ainda assim eu tenho dúvida, uma equipe é deslocada para o local. Na dúvida, a equipe vai para o local para saber se está acontecendo alguma coisa lá ou não. Mas essa é a característica do trote. O trote ele vem sempre isolado, sozinho, e ninguém mais liga. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não dá o endereço, ele não sabe o telefone, ele não sabe o nome da pessoa que... Entendeu? São questionamentos que são feitos a hora que nós atendemos a chamada que ele não consegue responder porque é um trote. E ele não vai te responder. Então, a equipe que está lá, ela consegue identificar isso. Né? Mas nós temos ainda muitas chamadas com essa característica, que não é ocorrência nenhuma, mas nós acabamos tendo que ir lá para tirar essa dúvida. Bom, então, para a gente falar de segurança, de cultura de segurança contra incêndio, nós temos que pensar na estrutura da edificação, nas pessoas que estão atuando, daí nos sistemas que estão dentro dessa edificação. Né? E aí nós vamos estar falando de segurança e de proteção. Então, depende não só do trabalho do Corpo de Bombeiros, mas do nosso trabalho no dia a dia. Né? E aí eu falo que, assim, lá em casa, eu e a minha esposa, nós somos do Corpo de Bombeiros. A minha esposa estava trabalhando no Ministério da Fazenda. E aí ela já estava um tempo lá no Ministério da Fazenda, até que um dia nós decidimos a tomar um negócio em casa, uma sexta-feira, relaxar, ela não estava viajando, né? Tranquilo. E ela decidiu ela mesma preparar o petisco. E a hora que ela colocou a panela do fogo, essa panela começou a pegar fogo. Né? E eu falei, pô, na churrascaria o cara coloca fogo naquela panela, fica queimando, ele vai lá dentro buscar o sorvete e não acontece nada. Na minha casa, a mulher estava correndo com aquela panela queimando e gritando, amor, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu falei, mas e eu sentado na sala, olhando para a televisão, eu falei, tá bom, tampa a panela. Ela falou, mas tá queimando. Eu falei, sim, desliga o fogo, que aí não vai, aquela gordura não vai ficar pingando e não vai botar fogo. Ela, mas você não vai me ajudar? Eu falei, mas você também é bombeira. Ela falou, não, eu era bombeira, agora eu estou lá no Ministério, não sei mais nada de bombeiro. Né? E é assim, o ser humano é desse jeito. A hora que ele para de treinar, para de praticar e para de estar inserido nesse contexto, ele fala assim, ele volta a ser o ser humano normal, fala, não, me ajuda que está queimando. E ela sabe o que tem que ser feito. Né? Então, e isso está no nosso dia a dia. Vocês vão perceber que a gente passa por treinamento e quando chega em casa, tudo está perdido. E é essa cultura de segurança que nós temos que ter, e entender que nós fazemos parte dessa segurança, porque senão eu vou ficar correndo pela casa com essa panela queimando, e aí eu vou botar fogo na cozinha, na sala, vou correr para o quarto, e está lá a estatística dizendo onde que queima, e é exatamente isso que acontece. Bom, aqui são os nossos contatos lá do nosso grupamento, nós estamos à disposição para dar uma noção geral do que é o Corpo de Bombeiros, do que é essa prevenção. E a intenção é que cada um dos senhores ou aqueles voluntários que queiram participar desse treinamento, aí sim nós vamos fazer uma parte com uma teoria de incêndio e uma prática com extintores, com abandono de edificação, com fogo e com fumaça, para entender o que é essa ocorrência. E nós estamos à disposição, tanto da equipe que está trabalhando com essa parte de prevenção e segurança, e dos senhores e das senhoras que habitam essa edificação. E, detectando algum problema, seja onde for, entre em contato com o Corpo de Bombeiros por 193. Solicite a vistoria, que uma equipe vai até o local para tirar essa dúvida. Vai fazer alguma atividade que oferece risco, entre em contato com o Corpo de Bombeiros e solicite uma equipe para que faça a prevenção naquele local. Nós vamos diminuir os riscos e nós vamos diminuir os danos, seja para a vida, para o meio ambiente ou para o patrimônio. Obrigado pela atenção e tenham uma boa tarde.
Aquela bateria, ela tem um sistema que ela vai carregar, ela tem um líquido dentro da bateria do celular. Então, uma bateria, se ela aquecer e explodir esse líquido, são 2 ml. Então, você não vai ter muito problema se não tiver ninguém próximo. É claro que se tiver alguém próximo, uma criança vai ter problema. Se ela estiver carregando em cima de uma cama, em cima de um estofado, vai pegar fogo. Né? Mas essa bateria isolada e usando de forma correta, ela não tem risco nenhum. O conselho é o quê? Vai carregar? Que seja seja carregado numa tomada única, sem outros aparelhos ligados, né? E que seja em cima de uma superfície que não vai oferecer risco para aquela residência ou para as pessoas. Mas não é lenda. Aquela bateria ela pode explodir. E na visita que nós tivemos do Dr. Kaoru, um pesquisador do Japão, do Sistema Federal de Pesquisa em Incêndio lá no Japão, ele falou que eles estão tendo problemas com isso, não com a bateria, mas com o estoque de bateria. Porque uma bateria são 2 ml. Mas a hora que você estoca esse volume de baterias e você tem um princípio de incêndio, ou uma bateria dessa oferece um risco, você tem um problema muito maior. Então, o ideal é que fique carregado sozinho e num local onde não vai pegar fogo, né? Porque ela vai aquecer com certeza. Certo? No caso dos cadeirantes do Ministério, por exemplo, o cara está no 10º andar, e aí? Caso de incêndio, ele só pode descer no elevador. O elevador não é permitido. E aí? É outra pesquisa que nós estamos fazendo e nós vamos ter um seminário internacional, nós estamos trazendo pessoas para falar sobre isso. A ideia é que os elevadores de emergência sejam colocados em todas as edificações. Então, e para poder usar os elevadores de emergência. Porque hoje você está tendo muito... você tem um problema não só com quem está na edificação, com quem tem problema de locomoção, mas com a equipe do Corpo de Bombeiros. Porque chega no local, tem que subir 5, 10, 15, 20 andares. Quando eu chego lá, que eu tenho que fazer um salvamento ou um combate, a minha equipe está destruída. E você indo de elevador e voltando, esse tempo diminui e, às vezes, você salva muito mais vida do que... Então, nós estamos fazendo estudo para isso. Mas nem todas as edificações têm elevadores de emergência. Porque os elevadores de emergência estão preparados para ficar molhado, para não ter fumaça dentro, para retirar a fumaça do vão de onde está instalado o elevador, e para que você possa fazer esse acionamento rápido com o acionamento com a equipe do Corpo de Bombeiros. Então, hoje, nem todas as edificações têm elevadores de emergência que podem ser utilizados em caso de incêndio. Por isso, aquelas plaquinhas lá não usam o elevador e vão de escada. E a outra é identificar quem são essas pessoas e onde elas estão e estar sempre monitoradas, para que, em caso de incidente, elas sejam as primeiras a ser retiradas da edificação. Ou informar onde elas estão localizadas para que a gente possa tirar o mais rapidamente. Não, a exigência é só para edificações com mais de 20 andares. Então, até lá... Nós não temos uma norma específica para acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros. A que nós utilizamos atualmente aqui é uma norma que vem de São Paulo e do Conjunto Urbanístico de Brasília. Então, assim, não é uma exigência dentro do projeto do Corpo de Bombeiros. Então, a edificação ela tem todo um projeto, toda uma análise, mas o que está no entorno dela ainda não temos normas específicas. E acontece isso em muitas edificações. Em Águas Claras, na Asa Norte... na Asa Sul, agora no setor habitacional ali perto do Parque Shopping, nós temos edificações que não têm acesso para a viatura do Corpo de Bombeiros. E isso está sendo estudado e está sendo informado que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Qual é a solução atualmente? É que o sistema preventivo dessa edificação sejam tão seguros
que eles mesmos consigam resolver, como eu coloquei pré-requisitos da edificação, porque eles consigam resolver esse problema sem a interferência do Corpo de Bombeiros ou das pessoas que estão na edificação. Só que muitas das situações fogem a esse controle, e aí nós vamos precisar de uma viatura e de ter acesso a essas edificações. Mas nós sabemos desse problema e nós estamos tentando criar uma norma para que as edificações tenham essa responsabilidade de ter espaço nesse entorno para a equipe do Corpo de Bombeiros. Não só transitar, como se estabelecer e estacionar. E face aí os vários relatos, né, de acidentes que já aconteceram. Talvez não fosse o caso de uma política pública de haver uma educação para a população, que fosse veiculada, sei lá, nos meios de comunicação, para que a população tivesse essa consciência e fizesse essa prevenção. Isso, nós temos lá no nosso grupamento grupamento especializado de proteção civil. Ele é o responsável por fazer essa educação com esses pontos críticos junto à comunidade. Levantamento de área de risco, situações de risco, onde o Corpo de Bombeiros não consegue acessar, principalmente nessas áreas onde do entorno do Distrito Federal. Outra, nós temos uma comissão com vários oficiais do Corpo de Bombeiros trabalhando na Secretaria Nacional de Defesa Civil para que crie esse sistema de educação nas escolas. Então, a criança, desde da sua série inicial na escola até a universidade, nós temos iniciativas como essa, mas na grade curricular das escolas. O problema disso é que e nós já ouvimos educadores, e com certeza deve ter educadores aqui que pensam isso. O nosso currículo já é um currículo vasto e extenso para a gente, tudo que a gente imaginar de educação, está colocando na escola. Então, tem que ser uma coisa paralela e não dentro do currículo. E é isso que nós estamos estudando. A ideia inicial era que isso ficasse parte do currículo. E, na verdade, nós entendemos que isso tem que ser alguma coisa paralela de educação para que as pessoas, desde a sua infância, tenham essa consciência. Né? Hoje, no jornal, mesmo teve um exemplo quanto a isso, de crianças que estavam dando multa cidadã das pessoas que estavam estacionando em local proibido aqui na Asa Norte. Né? Então, são iniciativas como essa, nós estamos pensando e o governo está pensando dessa forma. Mas, para todo o Brasil e de forma geral, é muito complicado. Então, é a ação pontual do nosso grupamento especializado na parte de incêndio, do nosso grupamento especializado em proteção civil, e a gente está tentando crescer e atingir toda a comunidade. Nosso grupamento vai a escolas, vai aos órgãos públicos, a instituições privadas, para tentar levar essa consciência de que o risco está ao nosso redor. Né? Eu não falei no início, mas aquela cozinha lá é do meu sogro. Né? A outra que explodiu o gás foi da minha esposa com a pizza, que minha filha foi aquecer a pizza e nós explodimos a cozinha também com gás. A minha esposa foi fazer um petisco numa sexta-feira e botou fogo na cozinha. Então, assim, são exemplos dentro de casa e olha que são pessoas que entendem do assunto. Então, é um trabalho meio que de formiguinha, mas que a gente está tentando crescer para que todos tenham essa consciência. E aí, treinamento de abandono, identificar as coisas. Quando falar no cinema, quais são as... Entender aquilo. Não pode estacionar, sabia que não é... Pô, mas é só agora à noite, não tem ninguém passando. É exatamente nesse momento que vai acontecer o incêndio e a minha viatura não vai passar. E, às vezes, vai ser um incêndio lá no seu apartamento que estava o seu carro parado, ou daquela pessoa que deixou, entendeu? Mas nós estamos preocupados com isso e tem uma comissão trabalhando e tem representantes de todo o Brasil, aqui em Brasília, tratando desse assunto da educação de segurança contra incêndio, essa cultura de segurança contra incêndio e pânico. Okay? Do ponto de vista de avaliação de risco, que quando aconteceram os incêndios aqui, eu ouvi dizer que, em geral, antes de ter uma grande tragédia, tem pequenos incidentes, como aconteceram aqui, por exemplo. Isso é verdade? Assim, normalmente se repete nos locais? Assim, acontece uma vez, acontece outra, nos mesmos locais? Não é normal. Nós vamos... Na estatística, que eu trouxe parte da estatística, mas a nossa estatística é bem ampla. Você vai ver que, daqueles dados que eu colhi ali, que eu coloco
tem um dado ali que eu coloco 60%, mas eu tive que colher várias informações em vários pontos que chegou a esse número de 60%. Eu coloco 60% porque a pessoa fala assim, caramba, 60% é edificações? Mas o que é edificação? Né? Então, tem comercial, tem residencial, unifamiliar, tem os hotéis, tem os órgãos públicos, tem os órgãos privados, tem as associações, tem os canteiros de obra, e tudo isso é edificação. Né? Então, na estatística da perícia de incêndio, eu tenho como observar que isso está bem, tá pulverizado. Por isso, a gente não acredita que vai acontecer. Só que, quando acontece, o dano é muito grande. Né? Mas, normalmente, não acontece. E por que isso não acontece? Porque as pessoas aí ela começam a tomar cuidado. Então, é claro que lá em casa já aconteceu 3 vezes e a gente não tomou cuidado. Mas, assim, normalmente, quando você vai fazer um problema, você vai corrigir um problema na sua residência com o quadro de energia. E aí teve um incidente lá. Então, todo dia, quando ligava o chuveiro e a televisão, caía o quadro de luz. E aí a gente ia lá e ligava. Sendo que é só trocar o sistema de proteção, que ele que está falho. O que a gente faz? Não, a gente fica insistindo no sistema de proteção e religando. Até que um dia cai toda a energia e queima e derrete aquele sistema de proteção. Né? Então, você passa a tomar mais cuidado e aquilo não volta a acontecer. Troca o disjuntor e assim vai. E a mesma coisa com os incêndios. Então, quando caiu uma vela e queimou o meu estofado, eu vou tomar mais cuidado para que eu não fique brincando com vela, não coloque essas velas ornamentais lá, porque eu sei que vai me causar um prejuízo. Então, a pessoa fica mais atenta. Né? Não que não possa acontecer, mas, geralmente, ela passa a ficar mais atenta e não deixa mais isso acontecer. Os grandes incêndios eles estão relacionados com a idade e com a manutenção da edificação. Né? Então, dos grandes incêndios que nós tivemos, eram edificações que não tinham a estrutura adequada, que nós temos hoje, por causa de legislação, né? E não tinha manutenção adequada. E as pessoas habitavam aquele local como se estivessem seguras. Né? O incêndio que teve na década de 80, aqui em Brasília, que destruiu o Ministério na Asa Norte, eu estudava no Colégio Militar e passei lá, e a gente tem esse estudo lá no Corpo de Bombeiros, a escada daquela edificação é uma escada em círculo, única, no meio da edificação, dividida toda por divisória. Por isso aquela edificação queimou toda. Proteção lateral dela era só os vidros. E esse vidro não tinha anteparo que impedisse essas chamas. E por isso ele foi passando de andar por andar e só sobrou o terraço para as pessoas ficarem lá e serem salvas. Por sorte. Aqueles restaurantes que tem ali na orla, ali perto da ponte JK, sim. Todos eles só tem uma escada, e é uma escada redonda, assim, dessas de metal, que você bota assim, e só desce um por um. Nós temos esse... Eu questionei lá. Em alguns pontos nós temos esses problemas que estão sendo notificados e dando prazo para que eles corrijam essa situação. Né? Não acreditamos porque são edificações novas e não aconteceu nada, mas a hora que acontece ele toma medida para que corrija. Por isso, isso não se repete, não é uma verdade. Pelo menos na minha estatística lá, ela não mostra isso, porque você vê que ele está bem distribuído. Né? Mais alguma pergunta? Acho que não, os nossos agradecimentos, então, ao Tenente-Coronel Marcelo Gomes, pelos esclarecimentos muito úteis que ele nos trouxe nessa tarde. Agradecemos também a presença de cada um de vocês e lembramos que é fundamental a participação de todos nós nesse processo, para a gente conseguir as melhorias de condições de trabalho e de segurança que todos nós desejamos. Muito obrigada a todos. Boa tarde.